Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui de novo, eu, Matheus, Camila, e hoje estamos aqui para falar sobre o acaso. Será que acaso existe? Será que não? Vamos responder isso já já. Coloca aí já o que você acredita, se existe ou não. E se você quer ouvir mais sobre isso, então aguarde aí um pouquinho que vai rodar a nossa vinheta e nós começamos mais um Espírita Pop. Então vamos lá, Camila. Acaso. Eu vou começar com um disclaimer aqui, porque vamos primeiro tentar definir um pouquinho o que é acaso, né? Porque acaso, dependendo da pessoa, pode significar várias coisas. Mas acaso, a gente tá falando aqui no caso do acaso, aquele acaso de tipo assim, aconteceu por puramente, assim, algo muito aleatório, né? Algo que não estava previsto, nem tudo. Mas a gente tem que sempre lembrar que o acaso também pode ser muito por questão de perspectiva. E daí a gente vai comentar um pouco mais a respeito, mas questão de perspectiva é, tipo assim, pra mim, a Camila tá fazendo um negócio ali, alguma coisa que pra ela faz todo sentido, e pra mim aquilo ali é completamente aleatório. Então, pra mim, eu vou falar, isso é acaso. Pra ela, nem tanto. Então, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais sobre isso na visão espírita, né? Então, acaso. Você acredita que tem acaso ou você acredita que não tem acaso? Cara, eu não acredito, confesso que eu não acredito justamente por causa do espiritismo, Sim. mas realmente isso mudou minha vida, porque você vê que, na nossa visão, acreditar em acaso é deixar de acreditar, por exemplo, na justiça de Deus, porque se Sim. ele fosse justo, Uhum. se ele é justo, na verdade, né, como pode que as coisas aconteçam ao acaso? Isso vai fugir a esse critério da Sim. justiça. Se há uma ordem, se há leis divinas que regem tudo, como que o acaso tem vez nisso? Se Uhum. tudo tá, assim, calculado de maneira que siga uma ordem, um controle maior, né? Sim. Então, a gente vai ver que é a mesma coisa de acreditar em jogo de azar, né? Uhum. E achar que a gente vai ganhar ou perder Sim. se a gente tiver sorte. A gente não Uhum. acredita na questão, no quesito sorte. Sim. A gente constrói a nossa sorte. Uhum. E as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Mas Sim. precisa da nossa parte. Por isso que a gente chama de fé ativa, e não a Uhum. fé passiva, que a gente fica Sim. só ali acreditando, confiando, Ah, mas esperando. A gente faz a nossa parte. Então, a gente faz a exatamente. nossa fezinha, se acha, né, que vai fazer bom uso daquele dinheiro, que isso Uhum. é muito importante. Sim. Faz a fezinha, tenta aquele novo emprego, tenta aquela bolsa de estudos, Uhum. se declara, vê o que vai acontecer, sabe? Sim. Se joga no desconhecido, mas sabendo que só vai realmente dar certo Uhum. se Deus permitir. Sim. Porque no final da história a gente não acredita em acaso, eu também não acredito em acaso, mas a gente não acredita em acaso, mas não quer dizer que tá tudo escrito e eu só vou viver a vida tranquilamente porque já tá tudo definido lá. Não. Tem que ter um esforço da minha parte, né? E dependendo do que eu quero alcançar, eu tenho que lutar pra isso, né? Então, essa é a questão. Eu não acredito simplesmente pela questão, né? De, tipo, a gente também tem que pensar em a justiça divina e também no próprio Deus, né? Se for ver lá, né? Tanto no livro dos Espíritos quanto no Evangelho, né, todas as obras espíritas básicas, né? Que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e também a gente tem que pensar nos atributos da divindade, né? E todos eles falam lá, né? Que tem a questão de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Uhum. Então, Deus é onisciente, ele vê tudo. Onipresente, ele está em tudo. E onipotente, ele, né, é todo poderoso. Então, assim, Deus está vendo tudo e ele tem a completa capacidade de agir em cima disso ou não, né? Então, ele tá vendo. Então, se Deus está vendo tudo e ele tem alguma parcela ali de influência sobre o que está acontecendo ou não, ele pode influenciar ou não, Alguma não, toda passa. toda, né? Que ele permite, né? Então assim, não, eu digo assim, porque ele também permite o nosso livre-arbítrio, né, então, Isso. mas assim, então, no final da história, não tem acaso, porque sempre tem alguém olhando, tem sempre alguém influenciando ali no resultado, né, então... Que essa ideia de acaso fica parecendo assim, que passou desapercebido pra Deus. Ele, opa, Exatamente. aí já O foi, né? acaso fica como se fosse algo assim, que fosse uma força quarta aí do universo, assim, uma força além do universo, que ela meio que trabalha independente de tudo, né? Sim. Então é como se fosse algo completamente destacado das regras que a gente tem. E daí, se você for parar pra pensar nisso, se tem algo assim tão distoante, aí o próprio conceito de Deus começa a parar de fazer sentido também, né? De tipo assim, que Deus é algo, né? Uma inteligência suprema, causa primária, assim, se ele é uma inteligência suprema e ele deixou isso passar, né? Né? Tá um Então, pouco estranho. tá um pouco estranho. Eu trouxe até aqui um trechinho da Revista Espírita, de Uhum. junho de 1866. E aí, em determinado momento,
Kardec vai dizer assim: para nós que não cremos no acaso, mas que tudo está submetido a uma direção inteligente, diremos que estava nas provas dessa pessoa correr aquele perigo, Uhum. mas que a sua hora, não tendo ainda chegado, ele havia sido escolhido para. Aí, isso aqui já entra no caso específico que estava sendo tratado ali na revista. Sim. Mas você vê essa pontuação ali de Kardec de dizer que, se a gente não acredita no acaso, tem uma outra explicação para aquilo. Uhum. Não era o momento, aquela pessoa não merecia passar por aquilo, ou Uhum. ela teve, pela misericórdia do Senhor, algo estendido ou um benefício concedido, porque ele é muito misericordioso. Sim. Então, assim, tem algo por trás, uma explicação lógica por trás, Uhum. racional, mas Sim. que às vezes a gente não entende. Por fugir ali do nosso entendimento, Sim. por falta de explicação, a gente atribui ao acaso. É a questão da perspectiva, né? Às vezes falta a nossa percepção. A gente não tem meio suficiente pra perceber tudo que tá acontecendo ali pra entender se aquilo realmente foi um acaso ou não. Então, assim, por mais que eu não acredite no acaso, não quer dizer que acaso não faz parte do meu vocabulário, coincidências ou coisas assim, né? Não, geralmente, às vezes, ainda rola de eu falar ali, pô, isso aqui foi coincidência, não, isso aqui foi aleatório. Mas é uma questão de não, porque, acredito que aquilo ali foi algo que aconteceu, um evento cósmico que foi fora do controle de tudo, não. É simplesmente porque eu não tenho, né, informações suficientes pra saber como é que aquilo sucedeu e, pra mim, parece super aleatório, né? E sabe uma coisa que me veio aqui à cabeça importante da gente falar sobre? É que às vezes a gente foca tanto em não acreditar no acaso, Sim. que tudo vira um sinal. Exato. Já percebeu? Uhum. E aí é tipo assim, não, porque eu sonhei com verde, e aí eu abri a janela, a primeira coisa que eu vi foi uma árvore verde, e aí não sei o que, não sei o que. Tem alguma coisa a ver com verde, tem que estar mais atento a ver. Calma, realmente a gente tem que estar atento, porque são pecinhas que a gente vai juntando. Às vezes Deus conversa conosco através de circunstâncias, de pessoas, e aí vai ser uma aqui, outra ali, outra um mês que vem. Então, realmente, vamos ficar atentos, mas sem tirar conclusões precipitadas e sem forçar a barra. Tem que falar o nosso coração, e não porque a gente cisma em procurar um sentido em tudo, e aí começa a se perder nisso, né? Sim. Dá um exemplo engraçado aqui, né? A gente tava aqui um pouquinho antes de começar a gravar, né? A gente foi abrir aqui o livro, e daí o livro, né, por coincidência, né, abriu já direto na página. Isso quer dizer que, não, nossa, houve um planejamento pro Matheus abrir ali, porque ele já abriu direto, porque daí economizou 5 segundos, e daí 5 segundos que ele vai sair mais cedo, ele não ia bater o pé no dedinho da porta e ele evitar uma dor. Não! Não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Então, tem certas coisas que, assim, a gente tem que falar, não, isso aqui talvez tenha um motivo, mas é um motivo tão mínimo que não faz o sentido a gente ficar quebrando a cabeça ou então tentando implementar ali uma lógica, um sinal de que... Apenas ser mais resignados, porque às vezes, por exemplo, realmente acontece um imprevisto, a gente tem um atraso, um impedimento, e a gente fica muito chateado com aquela situação. Mas já que a gente não entendeu o propósito por trás, vamos acreditar que, como não existe acaso, alguma coisa tinha ali. E vamos estar atentos, seja pra deixar a vida continuar sem a gente estar reclamando e chateado pelo que passou, ou atentos no que virá. Até mesmo porque se você começa a ficar muito grilado com essas coisas, né? Você começa a ficar tentando olhar sinais e tudo, né? Você acaba começando a terceirizar um pouco suas ações, né? Sim. Então, assim, não, eu vi isso aqui é o sinal, então eu tenho que fazer isso, daquilo e tal. E daí, se você resolveu tomar uma atitude em cima desse sinal que você acredita ter visto, e daí aquilo não deu certo de duas uma, ou você vai ficar revoltado, porque você, né, acreditou no sinal e tudo e não foi o que você esperava. Ou então, em algum momento, você vai errar e alguém vai te questionar e você fala, não, mas o erro não foi meu. Eu recebi um sinal e eu fiz isso de acordo com os sinais que foram me apresentados por Deus. E assim, não é bem assim. A gente tem, né, uma influência em cima das coisas, né? Então, o acaso não existe, mas isso não quer dizer que as suas ações não têm importância. Muito pelo contrário, o acaso não existe justamente porque as nossas ações têm importância e existe todo um amparo, né, por trás também, que tem a ver um pouco com as nossas escolhas. Então, assim, né, aí entra o ponto que a gente tem no espiritismo. A gente tem um planejamento encarnatório. Isso quer dizer que eu planejei todos os meus atos em todas as situações do início até o final da minha vida? Não. Eu planejei uma linha, né, uma linha guia, um caminho mais ou menos definido, mas eu posso, por exemplo, já ter fugido desse caminho há um bom tempo, já tá, tipo, em outra vibe, entendeu? Outro planejamento. Porque né? não tem só um, né? Exatamente. A gente tem plano A, B, C, D, E, Exatamente. lá. Claro que o ideal era ter seguido A, mas
sempre tem uma outra opção. A gente até separou questões por causa disso, porque o planejamento reencarnatório tem tudo a ver com o acaso não existir, mas também não quer dizer, como você falou, que cada mínimo detalhe. Os espíritos vão chamar de gêneros, vão dizer que os grandes acontecimentos, esses estão previstos. Mas os pequenos, quando eu vou acordar e aí na rua eu vou sair pra passear e eu vou necessariamente virar à esquerda e depois necessariamente virar à direita, pelo amor de Deus. Seria muito, muito chato também, né? Você já ter tudo, tipo assim, pra aqueles que já viram, tipo, o Show de Truman, por exemplo, que é um filme que o cara tá num cenário ali que é todo falso, que tudo é meio que planejado, o cara dá uma assustada, porque você imagina se realmente fosse desse jeito, e um dia você descobre que, nossa, tudo tava escrito, você fica tipo, cara, então qual foi o significado da minha vida? E livre-arbítrio foi uma farsa. Exatamente, foi algo tão sem, tipo, importância depois, porque há muita coisa a gente dá importância com base de que, cara, eu fiz isso por toda uma história pregressa que teve em cima disso. Se você tira o livre-arbítrio aí do ponto e fala, não, isso aí tudo foi planejado pra você fazer, perde muito o significado das coisas. Então, assim, a gente não pode nem pro lado contrário de ver sinais em tudo, mas também não pode desmerecer as nossas ações em todos os casos, né? Senão, Lê aí a questão que você separou pra gente. Isso. Então, aqui a questão é a questão 266, né? 259. 259, desculpa, é isso. 259 é que eu tô na página seguinte. Aí, ó. Então não abriu na página aquela hora? Não, eu abri, só que eu virei depois. Eu virei pra marcar e eu marquei errado. Tá vendo? A falha humana aqui, ó, é grande. Mas, enfim. Questão 259 tá na escolha das provas, no Livro dos Espíritos. Ele diz assim, se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta. Todos não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece no mundo. Até menores coisas escolhestes o gênero de provas, os detalhes não consequências da nossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia aqui arrastemos se expunha. Aqui arrastamento se expunha. Mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e das forças das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influenciam no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Se, passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Ou seja, né, os grandes eventos estão ali meio que previstos, né, desenhados, mas a maneira como a gente atua em cima, né? Como a gente vai reagir. E como a gente vai reagir. A gente não tem como e saber. também até questões um pouco externas também, porque a gente, vamos dizer, tá planejado um certo evento, às vezes está planejado em um certo momento, às vezes não, mas o momento que aquilo aconteceu e as influências externas que acontecem, isso pode influenciar, e isso parte também da sua escolha de quando que você resolveu tomar alguma atitude em cima de alguma coisa, né? Então, existem vários fatores envolvidos que a gente não pode prever, os espíritos também não vão prever 100% das coisas, e que a gente tem que tomar consciência de que nossas escolhas e nossas atitudes vão, né, determinar muitos desses fatores na hora que essa grande prova chegar. Então, assim, é como que você sabe que vai vir uma grande prova lá na frente, e as condições que você vai ter, sejam elas boas ou ruins para você, lá na frente, vão variar bastante a partir de acordo com as suas escolhas, né? É isso aí. Então, assim, já que a gente... Isso ajuda a ser mais resignados, a sermos mais resignados diante da vida que a gente está levando, da onde a gente nasceu, em que circunstâncias, das batalhas que, embora a gente tente, não sai daquele lugar. Então, tem algo ali pra gente, né? Algo que se espera de nós, com aquelas pessoas, naqueles ambientes. E a gente não consegue prever as nossas reações justamente porque é ali onde a gente vai fazer diferente das outras encarnações. Exatamente. A não ser que sejamos missionários. E é justamente por isso que vai depender da nossa resistência, da nossa resiliência, da nossa perseverança em vencermos a nós mesmos. Sim, exatamente. E no meio disso tudo, quando as coisas acontecem totalmente contra o que a gente esperava,
Mesmo quando a gente não entender. Sim. Aquela certeza de, eu tô sendo cuidado, eu sou muito amado. E tem um motivo bom por trás de tudo isso, embora eu não consiga entender neste momento. Aí a gente confia, continua persistindo e atentos, porque é por isso que Jesus, muitas vezes, ele usou essas frases de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, porque ele dizia que muitas coisas estavam ali na nossa frente, mas a gente ainda não era capaz de enxergar. Sim. E isso que a gente atribui a acaso, muitas vezes são coisas tão pequenas, banais, que a gente nem repara nelas, mas foram, assim, grandes manifestações de amor, de cuidado, da espiritualidade maior e também de oportunidades de crescimento espiritual. Que se a gente estiver atento, a gente vai entender que, como não existe acaso, deixa eu aproveitar bem isso aqui, por menor que pareça. Exatamente. Então, também, além dessa questão dos grandes eventos, né, que a gente passa, também tem a questão do nosso próprio dia a dia, que os espíritos estão presentes o tempo todo. Então, assim, a gente pensando no grande, né, no grande aspecto da nossa vida ali, tanto na vida carnal ali, numa encarnação específica, mas também na vida infinita, né, que a gente tem aí, na vida, né, que não acaba, a gente tem pontos, né, que às vezes a gente olha num espectro tão pequeno que daí a gente às vezes não acaba não parando para pensar nas pequenas coisas que a gente fez e nas grandes repercussões que elas vão ter, né? E a gente tem que pensar que os espíritos estão sempre influenciando a gente. Então tem um capítulo, né, do Livro dos Espíritos que é justamente sobre a influenciação dos espíritos na matéria e também como eles influenciam, né, no nosso dia, nos nossos pensamentos, né? Tanto que tem a pergunta, né? Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos? Muito mais do que você, né, acredita, muito mais do que você consegue ver. Então, normalmente são eles que nos dirigem. São eles que vos dirigem. Então, assim, muitas das nossas escolhas, às vezes a gente pensa, tipo, nossa, que coincidência que eu fiz exatamente isso, que eu pensei nisso nesse momento e fui lá e... não é coincidência. Bem provável que não é coincidência. Óbvio que não vamos ver sinais em tudo. Mas, assim, a questão de, tipo, que às vezes a gente esquece que as nossas escolhas, às vezes, muitas são feitas por nós, o livre-arbítrio é nosso, mas muitas delas são guiadas, né? Então, à medida que você tá fazendo as suas escolhas e que os espíritos que estão te ajudando sabem daquele seu planejamento, eles vão tentar te guiar para um certo ponto. Então, também não fique muito naquela pressão de que, tipo, nossa, então... eu vou ter uma grande prova a vir, uma grande prova de experienciar e eu tenho que fazer as escolhas certas o tempo todo e eu não posso errar e tudo tem que sair perfeito. Não vai, a gente é falho, a gente vai errar, a gente vai acontecer. Só tenha fé de que tem pessoas ali te ajudando e tenha fé de que independente das escolhas que você escolher, independente do resultado que vier, isso tudo vai servir para o seu crescimento. Então, assim, não fique grilado em, tipo, você passou por situações que você acredita que você podia ter feito melhor. Não adianta muita gente ficar refletindo sobre o passado no sentido de o que eu poderia ter feito melhor. A vida vai para frente. Então, assim, a gente pode usar isso como experiência, a gente pode usar isso como uma maneira de como agir nas próximas. Mas não adianta ficar se lamuriando, né? Então, assim, as coisas estão escritas, as coisas podem mudar, tudo depende de você e de como você aprende com o que você errou e como você pretende agir dali pra frente, né? Nem se culpar e nem também se eximir de responsabilidade. Exatamente. Colocando a culpa no acontecimento ou no acaso. Sim. Que a gente também assuma o que é nosso, né? E não é fácil, a gente tá falando aqui, a gente parece que a gente, nossa, não. Super evoluído, só que não. Não, a gente faz isso direto aí, direto erra e acontece, faz parte. A gente também tá tentando sempre procurar entender um pouco do que nossas coisas. Eu acho que isso, na verdade, é a lição geral que a gente tem que ter, né? Tem muita coisa que tá planejada, mas no final da história, assim, o quanto mais você tá consciente das escolhas que você faz, eu acho que mais fácil fica, depois lá pra frente, independente do resultado, se for um resultado bom ou ruim, você ficar em paz com tudo que você fez. Porque você sabe que você fez aquilo por um motivo e porque você acreditou em algo. Mesmo que tenha sido algo que fosse ruim ou algo que não fosse o que você acredita ser certo. O que é importante é que você fez aquilo pensando e tentando fazer a coisa certa. É isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido agora um pouco mais sobre o acaso. A gente também tem outro programa, né, que a Camila fez com o Yuri ali, falando sobre o acaso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, né, também refez muitas reflexões que a gente fez aqui e outras a mais. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like aí de vocês. Não esqueçam de comentar aí, dar o feedback pra gente, que é sempre importante, a gente sempre lê. E até o próximo Espírita Pop. Tchau, tchau. Tchau, tchau.